paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para uma live, né? Estamos vivendo esse momento de isolamento social, mas estamos todos unidos para falar do nome do Senhor, mesmo assim, todos juntos, em família. Então eu convido os irmãos, né, a orarem. Vamos orar pedindo ao Senhor a direção, que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deixe. Mais um dia que a gente pode, Senhor, exaltar e honrar o nome do Senhor, Deus. Que o Senhor esteja abençoando este culto, fale aos nossos corações, Senhor, quebranta os nossos corações, Pai, para que a gente possa receber a palavra que o Senhor quer falar conosco, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino 304 do cantor cristão. A palavra de Deus, em Isaías 41:13, fala o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Então, nós não precisamos de temer, porque Deus está conosco. Em meio a toda essa caos, né, que o mundo está vivendo, em meio a tudo isso, se a gente passar no deserto, Deus vai estar com a gente não precisa de ter medo, é só a gente confiar, entregar as nossas mãos, as nossas vidas nas mãos do Deus vivo e seguir em frente, porque Ele nos dá alegria, Ele nos dá a vitória. Então é só confiar em Deus, amém?
Amado irmãos em Cristo Jesus, paz seja convosco. Muito bom estarmos mais uma vez juntos. Certa vez um homem recebeu um convite, e esse convite era para que ele fosse à casa de Deus. E não sabemos quem o convidou, mas sabemos a reação que esse convite pôde produzir ou provocar na vida desse homem, que era rei Davi. E ele disse lá no Salmo 122 que houve uma alegria muito grande no meu coração quando alguém convidou-me para ir à casa do Senhor. E aí você conhece o Salmo, certamente sabe o quanto Davi ficou feliz. E é muito que nós estamos felizes, ainda que estejamos por algum momento impedido de nos reunirmos de forma congregacional, ali naquele local que foi separado para que pudéssemos adorar o nome do Senhor de forma coletiva, mas Deus deu-nos o privilégio de, nesse tempo, estamos usando a tecnologia em favor da obra de Deus. E estamos então, nesse momento, chegando até a sua casa por instrumentalidade dessa tecnologia, Wi-Fi, a internet, tudo isso aí tem. Alguns estão no tablet, outros estão no PC, outros no celular, outros na televisão. Não importa como nós estamos chegando até a sua casa, mas queremos dizer que esta noite é uma noite muito especial, uma noite que Deus separou para falar profundamente ao seu coração. Nós já ouvimos aqui canções lindas que certamente deixaram o coração de Deus feliz, canções que, de certo modo, elevaram a sua alma, mas nós queremos também nessa noite meditar um pouco na palavra do Senhor. E a palavra de Deus nessa noite para nós está no livro de Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, quando nos diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha voz. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua própria vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, ó povo de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez este oleiro? Deus aí, a pergunta que Deus faz a eles. Pergunta ao Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos, ó casa de Israel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pela sua graça misericordiosa e infinita em nossas vidas. Obrigado por esse dia em que nós podemos viver, ó Deus, exaltando e glorificando o teu nome. Obrigado por essa noite que estamos iniciando, ó Deus, e queremos que o Senhor, assim como foi conosco durante o dia, também o será na noite. Essa noite, ao amanhecermos o dia de amanhã, as tuas misericórdias se renovarão sobre nós. E suplicamos agora, ó Pai, que em nome de Jesus, teu Espírito Santo que habita em nós, que é aquele que trabalha a tua palavra em nós, possa de modo muito especial nesta noite trabalhar profundamente em nossas mentes, em nossos corações, iluminando, aquecendo, consolando, fortalecendo, avivando, ó Deus, de modo que a tua mensagem possa encontrar guarida e provocar mudança na vida de cada um daqueles que a hão de ouvir, e que tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome. Assim nós te louvamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra de Deus nos diz nessa noite que algo interessante sobre construção. E a pergunta que eu faço para você e para mim também, é: você está pronto ou você está em construção? Sabemos que construir, para que possamos construir alguma coisa, precisamos respeitar alguns processos, seja uma construção nova ou uma reforma. Precisamos fazer por etapa. Não dá para se construir, botar a laje antes de botar as vigas e as cintas.
não tem como colocar uma cinta sem que haja ferragem, não dá para colocar uma coluna apenas com cimento, ou apenas com areia e com pedra. Então é preciso que haja todo um processo para que essa construção venha não apenas a ser realizada, mas também que possa cumprir o propósito pelo qual está sendo feita. E Deus poderia fazer tudo, o próprio Deus, ele respeitou algumas etapas na criação do mundo. Se nós lermos Gênesis capítulo 1, veremos que Deus ele veio fazendo uma coisa que ele fazia hoje, daria base para que ele pudesse fazer outra amanhã. Né? Ele fez uma coisa, ele não fez o homem primeiro, e para depois fazer todas as coisas. Primeiro ele fez todas as coisas, depois fez o homem. Então respeitando assim um processo, uma etapa da construção. Toda obra tem suas fases, seus processos. Por mais difícil que seja, precisamos passar por elas e conviver com o desconforto que ela traz no momento. Cada um de nós que já fizemos obra em casa, que já passamos por reconstruir, por reformar, ela traz um certo desconforto, mas depois de pronta, a gente olha e nem sequer mais nos lembramos, né, daquele processo. Como uma mãe que está no momento de dar à luz e ela sente aquela dor horrível, né, aquela dor terrível que as mulheres sabem quais são, mas depois que o bebê nasce, quando a enfermeira traz o neném, coloca o neném nos braços da mãe, ela já esqueceu da dor. Ela então sorri e beija o filho e amamenta, esquecendo daquele momento de tristeza, de dor que ela passou. Assim também somos nós em construção. Mas nós queremos pensar nessa noite sobre a nossa construção espiritual. Nós também estamos em construção. Nenhum de nós está pronto. Paulo falou que não é que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Então nós também estamos nesse processo de construção. Nós também estamos, como diz aqui, Deus falou para Jeremias, como aquele barro estava na mão do oleiro, nós também estamos nas mãos de Deus. E Ele pacientemente, bondosamente, vem trabalhando no processo da nossa construção. E aí, mas ainda que essa construção nos traga algumas inquietações e alguns momentos nos deixam tanto quanto chateados ou não entendendo o que está acontecendo, a palavra de Deus vai dizer para nós, em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda que a gente não consiga entender, ainda que a gente não consiga compreender o que está acontecendo agora, mas futuramente nós saberemos, futuramente nós compreenderemos o porquê foi preciso passarmos por aqueles momentos que na hora pareciam tão difíceis, tão incompreensíveis a nossos olhos. Porque eu tive que passar por isso. O passar por isso faz parte do processo de construção, do processo de maturidade. O problema é que Deus, às vezes, em nós, ele tem que parar esse processo de construção e fazer um processo de reconstrução. Mas aí, como Deus age em nós para nos formar segundo a vontade e segundo o querer dele? Entenda que nós precisamos mais do que um estudo bíblico para crescer. Nós precisamos mais do que alguns momentos de oração para crescer. Precisamos mais do que alguns momentos de louvor e de adoração para crescer. Nós precisamos, para crescer, precisamos tomar algumas atitudes importantíssimas. Para crescermos, precisamos tomar algumas atitudes que, na verdade, vai até nos trazer algumas divisões, vai nos trazer até algum distanciamento de algumas pessoas que nós amamos. Mas se nós quisermos crescer, precisamos estar dispostos a pagar o preço. Assim como o oleiro tem total controle com o que faz com o vaso, assim também Deus tem controle sobre nós. Esse mesmo profeta, no livro de Lamentações, no capítulo 4, verso 2, vai dizer assim, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Então nós somos esse vaso de barro, que muitas vezes quebrado, rachado, machucado, achando-se inutilizado, mas esse vaso de barro nas mãos do oleiro não se perde. Esse vaso de barro na mão do oleiro não é jogado fora. Quando Deus ilustrou esse processo em nossa vida com a construção de um vaso, foi perfeito e podemos aprender muito dessa ilustração.
mas nós temos, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, mas nós temos um tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Então nós somos o barro, nós somos o vaso. O poder não está em nós, o poder não é nosso, o poder foi nos dado mediante a ação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse poder foi nos dado com um propósito, foi nos dado com uma razão. E o valor do vaso não está em si mesmo, mas no que ele pode ser usado para fazer. Como, por exemplo, levar água ao que está sedento, levar um consolo ao que está cabisbaixo. O propósito final do vaso é ser bênção, como nós cantamos aqui no abrir dessa live. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par. Isso é, avisando que Cristo ama, que Cristo liberta, que Cristo cura, que Cristo transforma. Então eu quero ser esse vaso, mas ser esse vaso é uma decisão que eu preciso tomar. O Senhor, nosso Deus, tem um jeito todo especial para moldar o caráter de cada um de nós, seus servos. E o profeta Jeremias desceu à casa do oleiro para observar justamente isso, como o barro é trabalhado. E então ele compreendeu esse processo. Jeremias viu o barro ser moldado, tomar forma de vaso, e ao final de tudo, Jeremias entendeu que todo esse processo de moldar o barro é também necessário para a formação do caráter daquele que decide servir ao Senhor. Mas esse processo de moldar o barro não é tão simples. Talvez tenha sido especialmente por isso que Deus mandou Jeremias descer até a casa do oleiro. A casa do oleiro, precisamos entender uma coisa interessante. Logo que esse barro passou por alguns estágios, por algumas fases que possibilitava ser moldado até ser um objeto utilitário ao homem. Como fazer, como eu posso fazer, ou o que eu devo e preciso fazer para que eu, enquanto vaso, venha a ser moldado por esse oleiro habilidoso, amoroso, que deseja moldar-me segundo a sua própria imagem, moldar-me a imagem de seu filho. O que eu preciso fazer para que esse oleiro possa trabalhar em mim como aquele oleiro que trabalhou naquele vaso? Eu preciso primeiro aprender algumas coisas com o profeta, com que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. A primeira coisa que eu preciso fazer para que eu venha a ser um barro utilitário nas mãos do oleiro, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu não vou conseguir se eu não estiver atento a ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que o profeta, que Deus falou ao profeta, no capítulo 18, versículo 1. E esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Foi do Senhor. De onde vem a voz que você tem ouvido? De onde vem a voz que você tem obedecido? Vem de homens? Vem de você mesmo? Vem da sua tradição? Vem da sua intuição? Se não vier de Deus, vai dar errado. Qual é a reação? Qual é a real diferença entre o profeta e algum de nós? Jeremias tinha certeza de que veio da parte de Deus. Ele tinha essa certeza. A palavra do Senhor, e veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor. Foi o Espírito de Deus quem falou ao coração e à mente daquele profeta para que ele pudesse dirigir-se até a casa do oleiro. E ele prontamente obedeceu. Cuidado com a voz que você tem ouvido. Cuidado com as vozes, as muitas vozes. Estamos hoje vivendo um momento de muitas vozes. Há muitas pessoas falando, mas nós temos que ter o discernimento e o entendimento da parte de Deus, para sabermos se de fato é Ele quem está a nos dizer. Jeremias tinha essa certeza que veio da parte de Deus. E nós precisamos então ter cuidado com essa voz, sabe? Precisamos ter cuidado, ter certeza se realmente ela vem de Deus. E através do Espírito Santo, através da Bíblia, através da oração, de uma vida piedosa, vamos entender e discernir se ela veio ou não da parte de Deus. Não podemos ficar como aquele menininho, antes de ser o grande profeta Samuel, aquele menino que ainda estivesse
permanece ali na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas não conseguia discernir, entender se de fato era a voz de Deus, a ponto do sacerdote, do profeta, tem que falar para ele: se você ouvir de novo, fala, diga Senhor, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí, então foi essa a chave, essa a senha, para que aquele profeta, futuro profeta, pudesse entender que era Deus que eu estava falando. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem discernido a voz de Deus? Tem entendido a voz de Deus? Deus tem falado a você através da palavra, através do momento de oração, do momento devocional. A voz de Deus, ela tem consolado o seu coração, tem animado a sua vida, tem fortalecido a sua fé. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para que Deus possa trabalhar em mim como vaso, tornando-me um vaso de bênção, um vaso realmente cheio da presença dEle, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, estar atento àquilo que Deus está segredando ao meu coração. Depois de ouvir a voz de Deus, eu preciso então fazer uma outra coisa que o profeta fez: obedecer a voz de Deus. Versículo 2: vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Ele obedeceu, ele foi, ele desceu. Se você ler o texto, vai ver que ele desceu. Então, o ouvir a voz de Deus, muitos de nós temos ouvidos. Muitos temos ouvido Deus falar, Deus tem falado. Salmo 19 diz que Deus falou no passado, Deus fala hoje e sempre há de falar. Mas a questão é se nós temos ouvido, discernido, se de fato é Deus quem está a nos falar ou não. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. A obediência, existem cerca de 200 tipos de barros conhecidos. Entretanto, apenas 8 tipos de barro servem para a fabricação de vasos. É preciso ter 3 características básicas para que aquele vaso seja útil para fazer, aquele barro seja útil para fazer um vaso. A primeira é pureza. Tem que ser um barro puro, não pode ser um barro misturado. A segunda é que haja liga. Tem que ser um barro que tenha liga, que possa se juntar. E a terceira é que haja flexibilidade naquele barro. Se for um barro duro, um barro sujo, um barro que não se unta a nenhum outro tipo de elemento, não serve para dele fazer um vaso. Então nós temos que ter essas características: uma vida de pureza, uma vida unida ao Senhor, flexibilidade para que o Espírito Santo possa nos mover para onde Ele quer nos conduzir e para poder ser utilizado. Isso é preciso pureza agregadora e moldável. Não pode ser um barro cheio de impurezas. Existe muito tipo de gente ouvindo, congregando conosco, muito tipo de gente nas igrejas, mas nem todos estão dispostos a pagarem o preço para fazer a vontade de Deus e acabam por se reprovar. Eles se estragam mesmo estando na mão do oleiro. Aquele diz a Bíblia que o vaso estragou-se no lugar que jamais poderia se estragar, nas mãos do oleiro. E muitos de nós, por não ouvirmos a voz de Deus, por não obedecermos a voz de Deus, temos nos estragado no lugar que jamais deveríamos nos estragar, que é nas mãos do oleiro, que sempre sabe o que fazer, que não é um irresponsável, que não é alguém que não pegue um vaso, um barro em condições de ser moldado. Quando ele pega um barro, ele sabe que aquele barro vai dar liga, aquele barro tem pureza e aquele barro vai untar. Então, por isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Deus escolhe o barro que quer usar. E sabe o que isso significa? Significa que se você foi escolhido por Deus para ser filho dele, servo dele, amigo dele, então isso revela que você foi feito de um barro especial, próprio para ser moldado e trabalhado por Deus. Deus não usou qualquer barro em sua formação. Ele usou algo bom e você é um vaso que Deus quer usar. Deus escolheu para sermos o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Colossenses 3,12. Então, se Deus separou-nos para sermos trabalhados por Ele, mas isso vai precisar que eu tenha uma submissão à vontade dele, uma obediência incondicional àquilo que Deus
fala comigo, e ouvido aguçado com discernimento para entender e compreender que é o Senhor quem está a me falar. Quando eu ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer, aí o processo de transformação, de mudança, o processo de ser refeito por Deus vai acontecendo. E esse ouvir a voz de Deus e esse obedecer a voz de Deus vai gerar em mim uma outra característica de servo, que é a humildade para aprender. Eu vou estar sempre querendo aprender mais e mais, conhecer mais e mais. O verso 3 vai dizer assim, ó: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Ele ouviu, ele observou como aquele homem fazia, ele olhou para aquele homem trabalhando, ele viu como ele fazia. E é uma fase difícil, a fase do curtimento. Trabalham juntos no curtimento do barro, trabalha junto a paciência e a perseverança. Então, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu obedeço a voz de Deus, eu vou ter paciência, eu vou ter perseverança em aprender aquilo que a palavra de Deus está me ensinando, em aprender aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao meu coração. Eu vou ter essa paciência, eu vou ter essa perseverança. E nesta fase vemos algo que achamos que está bom, mas o oleiro entende que não está bom ainda e continua a trabalhar em nós. E isso aí vai nos dar então uma maior durabilidade. Quanto mais ele trabalha em nós, quanto mais nós não somos, desculpe o parafraseado, nós não somos produto da China, nós somos produto de qualidade, somos produto de alguém que entende, que sabe o que está fazendo. Deus não nos salvou para nos perder ali, não, salvou-nos para a eternidade. Então isso vai dar uma durabilidade. Quanto maior o vaso, mais tempo no curtimento, vamos ter curtido, vamos ter uma couraça fortalecida, vamos ter uma couraça firme, porque nós vamos aprender vamos aprender com o Senhor. E a lição agora é que quanto maior for a obra que Deus quer que você realize, maior será o tempo que você deverá estar a sós, meditando, olhando, avaliando a sua vida. Alguém que tem aprendido com o Senhor, você tem dedicado tempo ao Senhor, como fazia a Marta. Você tem tempo para sentar aos pés do Senhor, como faziam os discípulos. Você tem tido tempo para separar, para poder ler a palavra, para poder orar, para poder se prostrar diante do Senhor. Algo bom, algo maravilhoso a fazer através da sua vida, da minha vida. Mas para isso precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor. Precisamos para isso obedecer incondicionalmente a voz do Senhor. Aprender, ter desejo de aprender. Hoje nós não temos mais essa paciência de aprender. A gente hoje é tudo rápido. Se o aluno tem um trabalho para fazer, ele vai lá no Google e digita lá trabalho fácil, trabalho da web, o trabalho vem pronto. Ele nem quer ter o trabalho de editar, ele já imprime e manda a si mesmo. Hoje está tudo rápido. Se você quer fazer uma coisa, quer fazer uma pesquisa, você não vai mais pegar o livro para ler, você não vai na biblioteca, você vai lá no Google e rapidinho aparece lá o que você quer. Por quê? Estamos sem paciência. Mas paciência é fruto do Espírito. Paciência é produzida através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que a paciência gera perseverança, a perseverança gera fé. Então paciência, o cristão que não tem paciência é de se equivocar sua conversão, porque a paciência é resultado da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E essa ação do Espírito Santo acontece quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus e quando eu aprendo a palavra de Deus. Aí vem a paciência, vem a perseverança. Aí então eu vou compreender os propósitos de Deus na minha vida, compreender a razão de eu estar aqui, compreender a razão pelo qual Cristo morreu por mim na cruz, a razão pelo qual o Espírito Santo de Deus desejou habitar em meu coração e a razão pelo qual Deus ainda me mantém nesse mundo, mesmo após ter a minha vida. Quando nós podemos aprender com esse texto. Mas pode nos ensinar também. Quando eu ouço a voz de Deus, com a voz de Deus, eu vou entender que as perdas da minha vida não são casuais, faz parte
do processo de Deus. Eu vou enfrentar as perdas da vida como sendo algo da parte de Deus. No versículo 4 do capítulo 18, vai falar assim, ó, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Essa fase é muito difícil, geralmente é dolorida, porque enfrentamos perdas, estamos formados, estava já pronto, mas estragou, tornou-se completamente inútil, está estragado. Precisa ser um momento e nunca um estado na vida do crente. Cada um de nós já passamos por esse momento, que achamos que não valíamos nada, que não servimos para nada, achando-nos um inútil, achando que já fizemos o que tinha que ser feito, mas não, isso deve ser um momento, não um estado. E aí então diz aqui que porque não existe nada de bom no estragado, o estragado não serve. Então saia dessa situação, não fique parado na miséria, no fracasso, na derrota, porque o estragado fede e nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Ninguém está estragado ou fedido. Quando você vai ao mercado e você vê que aquele produto, eu fui ao mercado lá nos dias desses e eu vi que aquela manteiga gostosa que era quase R$21 estava por R$6,90. Quando eu olhei, eu fiquei, não é possível que uma manteiga num preço desse vai estar por R$6,90? Se a outra 21, quando eu olhei, eu estava já na data de vencimento. Já estava para estragar. Se eu comprasse aquela manteiga, certamente eu iria comer uma manteiga estragada. O estragado não tem valor. O estragado, ninguém valoriza o que está estragado. Então sai dessa condição de estragado, sabe? Você nunca será fracassado, até enquanto você continuar a ouvir a voz de Deus, continuar a obedecer a voz de Deus, continuar a querer aprender com o Senhor, você não será dado por estragado. Nesse período, lembre-se, crédito não se compra, se conquista com o tempo. Quando algum irmão, alguém da tua família te magoa, te machuca, perdão, você perdoa. Sim, perdoamos. Mas agora aquela pessoa vai ter que trabalhar para ter a sua credibilidade. Porque nós somos assim, a gente perdoa, sim, claro, incondicional, perdoamos sim, mas a credibilidade daquela pessoa, ela vai ter que trabalhar isso. Quando alguém compra uma coisa com você e não te diz que vai te pagar, não te paga, e para poder comprar, demora a te pagar, você vai pensar duas vezes em vender novamente para aquela pessoa, porque credibilidade é com o tempo. Sabe, credibilidade não é de uma hora para outra. Credibilidade é construída, é trabalhada. Então nós precisamos acumular crédito novamente. Não pense bem antes de fazer, pense bem antes de falar, pense bem antes de desobedecer, pense bem antes de se rebelar. Não brinque com o pecado, porque ele pode levar a sério a sua brincadeira. O preço a pagar pode ser quebrar o vaso e fazer dele um vaso novo. E esse quebrar o vaso dói. Quebrar o vaso traz consequências, traz sequelas, sabe? Quebrar o vaso não quebra assim, ele quebra, se esparrama todo e tem que juntar caco por caco. Então quebrar o vaso é algo que traz desconforto, que traz dor, que traz desconforto, que traz perda de credibilidade, tanto da parte dos homens como da parte de Deus. Então não se permita, não se perca, não permita, esteja entendendo agora, a dificuldade que está passando agora pode ser resultado de um não ouvir, de um não atentar para a voz de Deus, pode ser resultado de uma desobediência à voz de Deus, pode ser resultado de um não querer fazer o que Deus pede para que você processe. Diz aqui o texto: o vaso tenha se quebrado, o oleiro não jogou o barro fora, ele pegou aquele barro e trabalhou de novo. Então Deus está trabalhando na sua vida, e o processo de trabalho é árduo, mas é preciso, é árduo, mas é necessário, porque esse trabalho de Deus na nossa vida vai fazer-nos o vaso de honra para a glória e honra do nome dele. Esteja disposto ao amadurecimento. Quando eu ouço a voz de Deus, quando eu obedeço a voz de Deus, quando eu compreendo a voz de Deus, eu então entendo que eu estou amadurecendo. Quando eu ouço a voz de Deus,
quando eu obedeço à voz de Deus, quando eu me torno humilde, desejoso de aprender da parte de Deus, e quando eu entendo que as perdas que eu estou sofrendo faz parte do processo de Deus para trabalhar, fazer de mim um vaso novo, eu vou então estar crescendo, eu vou estar então amadurecendo. O versículo 5 e 6 diz: aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o olheiro fez com o barro? Vocês estão em minhas mãos, assim como barro nas mãos do olheiro. Eu sou o Senhor que está falando. Isto é maturidade. Toda poda deve doer muito, mas isto é uma verdade, isto não é uma verdade isolada, porque Jesus disse também que cada poda fica cada vez mais forte. Cada vez que somos podados, cada vez que você poda uma árvore, uma planta, ela cresce mais forte, ela cresce mais viçosa, ela fica mais bonita. Você sabe disso. Quando você agora tem na colheita do café, depois da colheita você vai ter que trabalhar a terra, você vai ter que calcar a terra, você vai ter que adubar a terra, você vai ter que podar alguns pés de café para que ano que vem ele possa dar mais fruto ainda. Se você deixar colher o café e deixar para lá, você não vai ter uma boa colheita no ano que vem. Assim Deus faz conosco, para que possamos produzir mais frutos. Deus trabalha essa poda em nós. Essa poda pode doer, pode levar-nos a não entender o que eu estou passando, Senhor, porque eu estou enfrentando isso, Senhor. Deus está trabalhando em você, trabalhando em mim, para que possamos produzir frutos mais abundantes, frutos melhores. Jesus disse assim, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então ele está podando a nós, trabalhando em nós, para que possamos produzir mais fruto ainda. E isso traz amadurecimento, isso traz crescimento, isso traz maturidade, e nos torna aptos para estarmos prontos, cheios do Espírito Santo de Deus, com inteligência, com maturidade, com sabedoria, com discernimento, entendemos a voz de Deus e decidimos obedecer incondicionalmente. Ainda que eu não entenda, eu vou obedecer, porque Deus sabe o que está fazendo. E isso que nós precisamos. O final desse processo é a frutificação, e depois de maduros geramos frutos. E essa fase não existe prazo ou tempo para acontecer. E algumas pessoas são mais lentas, em outras mais rápidas, porém todos crentes precisam amadurecer e ficar para a glória de Deus. Quando pecamos, quando transgredimos a voz de Deus, quando decidimos não obedecer ao que Deus nos pede, quando transgredimos a vontade de Deus, não é que não tenha mais jeito. A questão é que tudo volta a estaca zero. Todo aquele processo que Deus estava fazendo em mim volta a estaca zero. E como aquele vaso caiu, quebrou, voltou a estaca zero. Teve que ser feito todo o processo, teve que voltar a ser barro de novo, para que depois daquele barro fosse feito um outro vaso. Assim também, quando nós não decidimos obedecer, não decidimos continuar no processo que Deus está fazendo na nossa vida, na minha vida e na tua vida, aquele processo que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que a obra começou quando nós cremos em Jesus, quando fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que éramos pecadores, que estávamos caminhando para o reino das trevas, que já éramos contados como certos no inferno, quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus, quando o Espírito Santo de Deus convenceu de Jesus, quando fomos perdoados pelos nossos pecados, nossa alma foi purificada pelo sangue do Cordeiro, e fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus, selado com o selo da promessa. Ali começou. Essa obra vai continuar, deve continuar, até Cristo voltar a buscar a sua igreja, mas eu não posso, em momento algum, permitir que a minha escolha ruim,
que a minha falta de audição divina, que a minha falta de obediência leve esse processo para estaca zero. Eu tenho que crescer, eu tenho que crescer cada vez mais. Como diz o apóstolo Paulo, não é que eu tenha alcançado, mas eu estou crescendo, eu estou caminhando, e até chegarmos naquele grande dia onde podemos falar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e me resta agora esperar a coroa que o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos que aguardam a sua vida. Que maravilha, que coisa gostosa. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos obedecer a voz de Deus, vamos aprender da palavra de Deus, vamos caminhar com Deus, vamos abrir espaço para que o Espírito Santo possa encher a nossa vida com a palavra de Deus. E aí vamos crescer, vamos caminhar, vamos avançar, vamos povoar o céu e vamos ser vasos de honra para a glória de Deus. Que maravilha, Deus quer fazer. Nós, quando erramos, pecamos, nós voltamos para a prancheta do desenho. Sua vida tem jeito. Na vida com Deus tudo tem jeito, tudo tem conserto. Mas quando Deus precisa refazer o vaso, leva mais tempo, tem implicações, tem perdas, e perde-se a credibilidade. Abra espaço. Quando Ele diz que refaz vasos, Ele não se compromete em fazer vasos iguais, mas sim vasos para serem usados segundo a sua vontade. Há vários tipos de vasos numa casa. Até estar pronto para ser usado por Deus pode levar tempo. Vidas. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo verso 10 em diante: mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais, outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo aquilo que é bom. Você não é fruto de uma produção em série. Deus formou cada um de nós, nossas individualidades, nossas particularidades. O que inquieta você não inquieta a mim, o que incomoda a mim não incomoda você. Ele tem uma forma especial de trabalhar com cada um de nós. Você foi feito para servir, foi feito para dar frutos bons. Este é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, mas tem que ser do jeito dele, não do meu jeito. Tem que ser no tempo dele, não no meu tempo. Tem que ser como ele quer e não como eu quero. O vaso, ele largou-se nas mãos do oleiro, e mesmo após ter sido quebrado, o oleiro pacientemente não jogou fora. Talvez se fosse eu, pegaria a vassoura, pegaria a pá, juntaria os cacos e jogaria fora. Mas lembra, há 200 tipos de barro no mundo. Dos 200 tipos de barro, só 8 tem possibilidade de se fazer dele um vaso. Então o barro que faz o vaso não é um qualquer barro, é um barro aproveitável. Você é aproveitável. Você é aproveitável. Deus não lança a mão de você. Deixou 99 ovelhas, eu fui atrás de uma. O pai alegrou-se com o filho que voltou. A mulher alegrou-se com a dracma que foi perdida. Deus não se contenta em perder você, porque você é especial para Deus. Não queime etapas no processo de Deus em sua vida. Deus quer abençoar, Deus quer usar, mas não é do seu jeito, e sim do jeito dele. Deus o trouxe aqui para ministrar a sua vida nesta noite. Então, mais do que nunca, tome a atitude de deixar o Espírito Santo te ensinar a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo de Deus quer ensinar isso para você, como quer ensinar para mim.
a ouvirmos a voz de Deus. O Espírito Santo quer nos ensinar a obedecer atentamente a voz de Deus. O Espírito Santo quer nos ensinar a aprender com Deus, o modo como Ele quer trabalhar na minha vida. O Espírito Santo quer me levar a um crescimento, a uma maturidade. O Espírito Santo deseja me deixar pronto para servir em toda e qualquer ocasião. Que todos, eu sei que quero agora me dirigir a você que está presente em sua casa ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, que está ouvindo a mensagem nessa noite. O Senhor respondeu. O desejo do meu coração é que você possa ouvir aquela palavra que diz em Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O maior inimigo para o nosso processo de crescimento, de maturidade e de obediência incondicional à vontade do Senhor somos nós mesmos. É você mesmo. Deus está trabalhando em sua vida. Em que fase você está agora? Está na fase da ferragem? Está na fase do concreto? Está na que fase você está agora? O que em sua vida tem impedido que Deus seja o primeiro, que Deus tenha primazia? O que você está disposto e desejoso de que Deus trabalhe na sua vida? Esse texto que expomos a mensagem, há uma estreita ligação entre os textos 17, o 19 e o 20. Porque o povo seria levado cativeiro para a Babilônia. O povo seria disperso. Mas se eles se arrependessem, Deus mudaria aquele quadro. Mas o povo não quis. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examino a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Jeremias 17, versículo 10. Então, às vezes, eu reclamo de algo que eu mesmo plantei. Eu reclamo de algo que eu estou colhendo agora que eu plantei no passado. Eu reclamo de algo que eu estou enfrentando que foi resultado da minha desobediência. Resultado de não ouvir a voz de Deus, não obedecer a voz de Deus, de impedir que o Espírito de Deus trabalhasse na minha vida. Eu estou colhendo, aqui diz o texto, eu recompensei a cada um de acordo com a sua conduta, com o seu modo. Somente o arrependimento ainda poderia impedir o rei Nabucodonosor viesse sobre a Judá para levá-los para o cativeiro da Babilônia. Somente a obediência. E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam: continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do nosso perverso coração. Jeremias capítulo 18, verso 9 e 10. O povo estava entregue a seus próprios pecados e desejos, obstinado dos seus endurecidos corações. Eles decidiram não obedecer ao Senhor. Ouviram a voz do profeta. Deus falou através do profeta, mas eles não deram ouvido à voz de Deus. Decidiram andar pelos seus próprios caminhos e foram levados para o cativeiro da Babilônia. Perderam família, perderam pátria, perderam tempo, perderam nação e foram 70 anos cativeiro na Babilônia por desobedecerem à voz de Deus. Acho que conosco vai ser diferente. Não se engane, não vai ser diferente conosco se nós também não obedecermos prontamente à voz de Deus, não andarmos em obediência ao Senhor. Conosco também acontecerá assim. Estava entregue, você foi separado, marcado e colocado no altar de Deus para o servir, para andar com Deus, para ser um adorador
Ele conhece, Ele te conhece, Ele está trabalhando na sua vida, Ele deseja te usar, Ele quer te levantar nessa geração para fazer a diferença. Se renda ao agir da Espírito Santo de Deus, se permita ser moldado, trabalhado, usado por Ele, porque nada mais te dará satisfação, nada mais trará gozo, paz e alegria e realização ao seu coração do que ser um servo, um amigo usado por Deus. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, compreenda a voz de Deus e aprenda com a voz de Deus, porque te conduzirás bem, irá bem em seu caminho, a bênção do Senhor alcançará a sua família, a sua vida. Deus, se você ser, o profeta Jeremias falou para aquela nação, uma nação pecadora, obstinada a não ouvir a voz de Deus, pagaram para ver e viram mal. Soldados, povo, o exército de Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, matou muita gente, muitas pessoas foram mortas, casas foram saqueadas, o templo que Salomão construiu foi para o chão, os utensílios da casa do Senhor foram roubados, levados para Babilônia. Só ficaram os pobres, ficaram as pessoas sem condições naquela cidade. 70 anos levou. Muitos que foram, morreram, não voltaram para a terra. 70 anos demorou para que eles pudessem voltar com Zorobabel na primeira leva. Depois voltaram com Neemias. Você não precisa pagar para ver, não pague para ver. Não seja um desobediente. Não seja alguém que não dê ouvido à voz de Deus, porque Deus profundamente ao seu coração. Que Deus abençoe, querido. Que Deus conceda graça à sua vida, à sua família. Que você não seja um desobediente. Não seja um vaso de desonra, mas um vaso de honra para a glória do nome do nosso amado e bondoso Deus. Vamos cantar mais uma canção nesse momento. Vou chamar aqui a Micaela. Ela vai estar ministrando essa canção com você, depois estaremos orando. Depois a Flávia vai estar orando para nós, encerrando assim esse nossa live nessa noite.
enquanto Ele nos usa, Ele cuida daquilo que é nosso, daquilo que é seu. Nós nunca vimos na palavra de Deus que Deus tenha deixado de cuidar daqueles que decidiram fazer a vontade dEle. E eu quero desafiar você nesta noite. Você que ouviu a mensagem, você que sentiu o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, que você decida ser um vaso de bênção, um vaso de honra, que você decida ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, mediante a ação da palavra de Deus. E isso vai te habilitar, vai te permitir ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como o violão está sendo instrumento na mão do Lucas para produzir esse som agradável, como o teclado nas mãos da Flávia, como o celular, juntamente com sinal de internet, está sendo instrumento para que você possa ouvir a minha voz, que assim também você seja, eu e você sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que Deus possa nos usar. E aí a gente vai ver como é bom Deus usar a nossa vida, como é bom a gente ser usado por Deus para abençoar a vida daquelas pessoas que tanto precisam. Eu quero orar por você nessa noite. Gostaria de convidá-lo a que você inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos e pensasse na sua vida. Pensasse, como é que está a tua vida com Deus? Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você tem sido? Mas o mais importante é que tipo de vaso você quer ser a partir de hoje. Porque o que para trás, o que passou, passou. Deus não trabalha com o passado, trabalha com daqui por diante. O passado Ele tem, a gente colhe do nosso passado, mas Deus pode mudar essa situação, se você decidir obedecer e andar. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é como aquele oleiro. O Senhor trabalha incansavelmente em nós. O Senhor trabalha na tentativa de que nós venhamos ser vasos honrosos, vasos cheios do Teu Espírito Santo, vasos que estejam dispostos a ser usados pelo Senhor, para o Senhor. Pai, a nossa oração neste momento é que Teu Espírito Santo que habita em nós, que tem acesso a cada um de nós, possa nos fazer entender, nos fazer compreender, Senhor, o quanto nós somos úteis, o quanto somos importantes, o quanto somos necessários. O Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas o Senhor decidiu contar comigo. O Senhor chamou-nos para esta grande obra esta, Pai, que os anjos queriam fazer, mas o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade, ou melhor, sobre o privilégio que nós temos de sermos usados pelo Senhor. Assim como o Senhor usou tantos outros no passado, o Senhor quer usar ainda hoje, porque a Tua obra continua, e ela continuará até a volta de Cristo, até Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando isso não acontecer, o Senhor vai desejar e querer usar os vasos que somos nós. Pai, que nós possamos fazer diferença onde o Senhor nos plantou, que onde quer que estejamos nós, que ali as pessoas reconheçam que nós somos do Senhor, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós suplicamos que a Tua boa mão nos conduza. Agora, Senhor, queremos orar em favor daquelas pessoas que perderam seus entes queridos devido a essa pandemia, Senhor. Lembramos, Pai, daquele pastor lá no Rio, da família do pastor Joel, que, ó Deus, veio a óbito, que foi sepultado, ó Deus, ontem. Senhor, de tantos outros que vieram a óbito, Senhor. Ó Deus, dos que ainda estão internados, Pai, que a Tua boa mão seja sobre eles. Deus, que o Senhor nos dê condições de estarmos, ó Deus, vigiando, fazendo a nossa parte, aquilo que compete a nós fazermos, que nos dê, ó Deus, sabedoria, paciência, para que, ó Deus, possamos estar orando ao Senhor, para que essa pandemia, para que essa situação difícil que tem, ó Deus, trazido isolamento, não apenas na questão física, mas na questão emocional. Tantas pessoas estão, ó Deus, adoecidas emocionalmente, estão, ó Deus, tantas pessoas estão com
psique abalado, porque, ó Deus, estão preocupados com o que virá, ó Deus, mas a nossa preocupação nós as colocamos aos pés do Senhor, porque a tua palavra diz: devemos andar ansiosos, mas colocar diante do Senhor em oração a nossa ansiedade, porque o Senhor cuidou de nós ontem, cuidou hoje e vai cuidar amanhã também. Pai, tenha compaixão de nós. Obrigado por esse momento que aqui passamos, que a tua graça, que a tua paz, que o consolo que só o Teu Espírito Santo concede aos santos no Deus, em Deus, seja sobre nós, sobre todo o teu povo na face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Você tem uma noite de sono agradável, uma semana abençoada. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre o seu coração, a sua vida e a sua família. Deus abençoe a todos. Amém.